Olha, Alice, eu tô precisando de ajuda porque meu negócio tá parado. Eu invisto, faço o marketing, mas não consigo crescer de verdade. Tô perdido e não sei mais o que tentar. Será que você consegue uma call? Eu acho que eu vou precisar fazer um vídeo que é mais fácil, porque já é a 20ª call que a gente recebe esse mês disso e hoje ainda é dia 20. Todo dia é uma pessoa diferente. Bom, se esse vídeo chegou pra você, você provavelmente precisa de ajuda no marketing do seu negócio. Independente do tamanho dele, seja faturando 1 milhão por mês ou R$10 por mês, você precisa entender que marketing é um conjunto de ações fechadas, específicas, que vão fazer o seu negócio ter resultado de verdade. E hoje com a internet, essa facilidade foi democratizada quando você consegue assistir um vídeo como esse, executar e conseguir corrigir esse problema dentro do seu negócio. Se você não me conhece, eu sou Alice Custódio, fundadora da Inconfor Media, uma agência de publicidade que nos últimos 5 anos conseguiu fazer o mesmo processo para 50 clientes e ter esse resultado de 4,6 de ROI por campanha que a gente faz. Então, se o seu negócio está precisando de ajuda e a gente tem essa resposta para você, eu ficaria nesse vídeo até o final para você realmente executar no seu negócio e você perceber que marketing não é um bicho de 7 cabeças, mas uma base de dados que você precisa dominar. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer isso. Então vamos pro vídeo. Quando você tá perdido, a primeira coisa que você faz é entrar no GPS e colocar o seu destino final. E o GPS vai te criar o caminho até lá. Quando a gente tá falando de marketing e de resultado, a primeira coisa que você tem que fazer é realmente definir aquilo que você espera alcançar como objetivo. Então definir os objetivos da sua empresa e as metas para você alcançar esses objetivos é o primeiro passo que vai trazer a maior clareza possível no como caminhar para colocar uma comunicação no mercado que seu produto realmente se destaque e você consiga alcançar o número de vendas que você almeja. Tá, Ana, mas eu já sei o que o meu negócio precisa e o que eu quero alcançar com o meu negócio. Será mesmo? O primeiro processo que a gente faz com qualquer cliente da Inconfor Media é um brain pump, que é um vômito cerebral de tudo que já aconteceu de ações dentro da empresa, para a gente poder entender o que te trouxe até aqui. Se você tem essa clareza, eu recomendo que você anote todo o seu histórico num documento qualquer para você realmente revisar e digerir as atitudes que você fez. Só por isso, eu te garanto que você já vai começar a entender os gargalos do seu negócio e como você pode criar ações e incentivos que vão conseguir te tirar desse empacamento, te tirar desse stuck, nessa prisão, sei lá como é que eu falo isso em português. Pressupondo que você já entende o seu negócio, o que te trouxe até aqui, chegou a hora de você entrar no mercado e entender o que o mercado diz que é o correto dentro do seu produto. Como assim? Uma pesquisa de mercado é basicamente você entender onde que o mercado se encontra a nível de soluções. O que as pessoas estão oferecendo e como elas estão oferecendo para alcançar o sucesso que elas alcançaram. É um resumo básico de uma engenharia reversa daquilo que você vai precisar fazer para o seu negócio. Mas não dizendo que você vai copiar os outros, mas necessariamente entender o que trouxe eles até o ponto de sucesso que eles se encontram. E dentro desse processo, encontrar os pontos de inflexão para você posicionar o seu negócio de forma assertiva e ser incluído no mercado como alguém que realmente lidera o mercado. Essa é a parte essencial que depois que a gente faz o brain pump, que a gente realiza com o nosso cliente e dura mais ou menos de 3 a 6 dias. Esse processo, ele envolve bastante algumas ferramentas como o Ubersuggest, que é onde você vai encontrar o custo para vincular anúncios na internet relacionados ao seu tema com palavras-chave do seu negócio. Lá você vai conseguir encontrar desde custo por 1.000 pessoas alcançadas até as melhores palavras-chave e tipos de conteúdo que você pode produzir que vão alcançar melhor as pessoas de acordo com o seu mercado. Além do Ubersuggest, a gente utiliza o Google Trends e o Google Keyword Search, que está aqui escrito em um lugar, para a gente poder entender o que dentro do histórico do tempo as pessoas pesquisaram, para a gente entender durante o tempo quando que as pessoas tiveram maior pico de interesse naquele assunto e o porquê
que esse assunto foi gerado. Sabendo o que gerou o interesse, a gente de novo consegue fazer uma engenharia reversa para conseguir encontrar o que vai gerar interesse das pessoas para buscar o seu produto, ou seja, a dor que existe no mercado para que você com o seu produto consiga resolver. Eu tenho certeza que se você tiver executado até aqui a pesquisa de mercado, você vai ter muito mais clareza de onde você está pisando e como que você pode se posicionar dentro do seu mercado. A maioria das pessoas peca em acreditar que sabe tudo sobre o seu produto e o seu mercado e se joga na hora de criar uma comunicação onde ela acredita que o que ela está falando é a verdade absoluta, quando na verdade existe uma grande diferença entre o que você acredita que é o ideal e o que você precisa comunicar para convencer as pessoas que o seu produto ele é o produto ideal para a pessoa comprar. E é aí que entra o briefing. O briefing é basicamente o lugar onde você vai reunir todas as informações aprendidas e as constatadas sobre o seu negócio. Isso abrange desde as estruturas de conversão, ou seja, o fluxo de venda que o seu cliente ideal ele vai fazer dentro da estrutura dos seus concorrentes, quanto também o que você projetou para ser a sua estrutura de vendas. Tangibilizando para pessoas mais tradicionais, é igual a gente faz uma campanha para político. Primeiro a gente identifica quem são nossos concorrentes, quais são as narrativas que eles estão usando, o plano de governo deles, para depois a gente estabelecer o nosso. E no momento que você estabelece, você vai seguir ele até o fim. E é muito importante que o seu briefing ele realmente esteja alinhado com o que realmente você tem de objetivo. Porque qualquer coisa que você definir no briefing como verdade e na realidade for errado, você vai com certeza sofrer as consequências disso arduamente, principalmente no seu bolso. Bom, e depois do briefing, a gente vai para a persona. A persona, na maioria das vezes, é o bicho de 7 cabeças do negócio. Mas, na prática, ela é simplesmente a tangibilização de uma pessoa que realmente acredita e tem as dores e a história de vida que é similar à sua, que decidiu vender o negócio, para justamente convencer essa pessoa que ela precisa do seu produto. Então, o que você precisa fazer nesse momento? Quando você decidiu vender esse produto, você tinha alguma dor e esse produto resolveu a dor muito bem que você tinha. Por isso, você resolveu vender esse produto. Caso não seja uma história parecida, você teve algum momento que você identificou alguém no mercado, algumas pessoas no mercado que precisavam de algum produto e você tinha essa solução. Sempre vai ser sobre dor e solução. Mas dentro dessa história de dor e solução, a pessoa que está comprando tem várias outras características que vão facilitar o convencimento dela. A persona é basicamente isso. É uma narrativa construída, focada numa pessoa que vai conseguir, se ela ler do início ao final da sua página de vendas ou do seu vídeo, ela vai querer ter aquilo que você tem e está disposta a pagar qualquer valor que seja para ter aquilo que você tem. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é exatamente a mesma coisa. Pelo fato de eu saber exatamente quem é você que está do outro lado, eu construí essa narrativa para que você chegasse até aqui e você conseguisse atingir o nível de conhecimento necessário para ter resultado no mercado. Para eu ter feito isso, eu pesquisei o mercado, eu sei quem que é o Clayton que eu quero atingir, eu sei as dores, os sonhos, as dificuldades, as falhas, as conquistas, as vitórias, as crenças, tudo isso da minha persona. No momento que eu sei disso, eu consigo construir uma jornada que vai convencer ela de assistir, por exemplo, o vídeo até o final ou comprar o seu produto. É basicamente dessa forma que a gente constrói uma persona. A parte mais importante é a parte visual. Eu vou dar um disclaimer aqui que eu não vou te ensinar como fazer design para sua empresa. Você precisa ter uma identidade visual, um manual da marca e uma logo que realmente comuniquem aquilo que você é dentro do mercado. Sem isso, você não vai conseguir trazer essas pessoas de forma assertiva. A gente já fez um teste no mercado de uma página de vendas, uma landing page, sem design e com design. E, pasme, a estrutura, ela converteu praticamente a mesma coisa. Com design, a gente converteu 50,1%. Sem design, a gente converteu 48,8%. Na prática, um design ok, com uma comunicação clara, converte da mesma forma que um design super estruturado e avançado. Agora,
Fechando a aba de design, a gente entra na parte do conteúdo orgânico. O que seria o conteúdo orgânico? Nós dividimos em 3 etapas. A primeira etapa é o que a gente chama de estratégia de rede. A estratégia de rede consiste em definir basicamente 5 princípios que vão direcionar a sua comunicação e posicionamento na internet. Isso, lembrando, de forma orgânica. Como que a gente define essa estratégia? As 5 bases que você vai definir, elas vão literalmente comunicar algo sobre a sua empresa. A partir disso, vamos definir objetivos e os resultados que a gente espera ao publicar conteúdos com esse tipo de base. Depois disso, a gente vai definir quais os tipos de canais de distribuição que estão com uma certa alta na distribuição desse tipo de base. E tendo isso bem definido, a gente vai definir os tipos de conteúdo daquela base que tendem a trazer clareza, posicionamento, autoridade e principalmente valor para o nosso lead, cliente ideal, que a gente está atingindo com o nosso conteúdo orgânico. Depois que a gente tem a nossa estratégia de rede definida, a gente vai para a nossa linha editorial. A linha editorial, ela serve principalmente para você definir a frequência de cada canal de distribuição e cada formato dentro desses canais de distribuição. Como, por exemplo, eu vou postar conteúdo no Instagram e no YouTube. Dentro dessas 2 plataformas, eu vou ter alguns formatos de conteúdo. Isso é, posts no feed, stories, lives, destaques. Isso tudo são formatos de conteúdo dentro de um canal de distribuição que é o Instagram. Então, se eu vou distribuir no Instagram e no YouTube, eu vou pegar todos esses formatos de conteúdo e distribuir de acordo com a base que a gente definiu na estratégia de rede. E na linha editorial, eu vou definir a frequência de cada uma dessas formatos de conteúdo, mais as referências visuais e audiovisuais para cada formato que a gente definiu. Na prática, fica mais ou menos como vocês estão vendo aqui na tela. A gente define quais são os formatos, define quais são as frequências e referências que temos para cada um desses formatos. Depois que a gente define a nossa estratégia de rede e a nossa linha editorial, chega a parte mais importante, que é o calendário editorial. O calendário editorial é basicamente onde a gente vai definir mensalmente as ativações de distribuição de conteúdo orgânicos e não orgânicos que a gente vai fazer no nosso conteúdo. Dentro de cada plataforma, com cada uma dessas frequências, você vai ter uma quantidade X de conteúdos. Sabendo que no briefing você definiu sua narrativa, ou seja, a mensagem que você quer passar para o seu negócio, dentro do conteúdo você vai fazer migalhas dessas etapas para que as pessoas que estejam assistindo, elas se identifiquem e, além de se identificar, elas fiquem naquele vídeo e realmente aprendam com isso. Você vai executar essas 3 etapas e logo em seguida a gente vai preparar o fluxo de aquisição desses clientes, o famoso funil de vendas. Ou seja, o seu site, a base do seu Instagram, que a gente chama de estruturação do Instagram, a gente tem que pensar o cliente ou lead, que é a pessoa interessada naquilo que você tem de narrativa e comunicação, ela não sabe nada de você. E você não pode simplesmente esperar que você vai colocar todas as informações dentro de um site e ela vai ler uma por uma das coisas que você marcou, porque ela não vai. Então, dentro da sua jornada de compra, você vai precisar justamente criar uma sequência lógica de informações que vai fazer a pessoa ter a curiosidade, a vontade de continuar acompanhando e lendo e assistindo, independente do que seja. Na medida que ela vai passando mais tempo, mais ela é convencida do que aquilo que você está falando é necessidade e necessário para ela. Isso literalmente é um fluxo de venda. Você consegue perceber que existe uma página, depois vai existir uma conversa e depois existe o checkout e depois a venda. E na medida que você vai entendendo mais de marketing, você vai sofisticar mais esse fluxo de venda, buscando otimizar e aumentar cada vez mais a taxa ou a porcentagem de pessoas que entraram e compraram dentro do seu fluxo de venda. Bom, a partir desse momento, você já tem todo o seu fluxo de vendas definido. O que falta agora é você fazer a primeira coisa que o seu lead vai ver, que são os criativos. Os criativos, eles são a base que fundamenta qualquer tipo de boa campanha. O criativo é o primeiro contato que a audiência vai ter com a sua empresa. Então é nele que você tem que colocar 80% do seu foco. Obviamente, você já vai ter que ter todas essas outras etapas definidas, porque senão não vai ter criativo que converta. Eu posso te garantir isso. Dentro do criativo, a gente constrói o que a gente chama de contra-conteúdo. A estrutura temática da escolha de vídeos, imagens e comunicação que a gente vai fazer, justamente aumentar a nossa
nossa probabilidade de ter sucesso com a comunicação que a gente tem. E o contra-conteúdo, ele é basicamente uma fórmula bem simples, C1 mais C2 sobre oferta ou produto igual a contra-conteúdo. C1 é literalmente a realidade ou a narrativa número 1. Essa narrativa ela é relacionada à dor que você resolve. Então, na primeira mensagem, no primeiro momento, você vai apresentar essa dor como algo que a pessoa já tem. Então, por exemplo, eu utilizava óculos minha vida inteira. Se eu fosse criar um contra-conteúdo, um anúncio, visando converter as pessoas para fazer a cirurgia que eu fiz, a primeira etapa que eu faria seria vendo pessoas bonitas e não conseguindo enxergá-la direito. Depois, a gente vai ter a segunda etapa, que é o C2. O C2 seria a realidade transformada. Seria basicamente já tendo feito a cirurgia, enxergando todo mundo e falando com as pessoas que eu me interessei. E nesse cenário, a pessoa que está assistindo pensa, caraca, eu tenho isso e eu quero viver isso. O que será que essa pessoa tem para me oferecer que vai resolver o meu problema? E na terceira etapa é o sobre, oferta e produto, que é quando você vai introduzir a solução. A apresentação do seu produto como resultado da solução, que é tomar a decisão de compra do seu produto igual a contra-conteúdo. Ele tem o papel de criar intriga, criar a solução e oferecer a oferta para o seu cliente de forma quase que seamless, que eu não sei como é que fala em português, mas no momento que você vai construir o seu anúncio, eu recomendo altamente que você faça contra-conteúdo. Esse daqui é um dos exemplos que a gente fez para o nosso cliente, que a gente fez o maior resultado que a gente já teve em qualquer campanha de marketing, se a gente misturar a ideia da resistência do Apple Watch mais um cabo de guerra. E deu nisso aqui que vocês estão vendo. Bom, né? Então, basicamente, o contra-conteúdo é a narrativa misturada do problema e da solução, apresentando a transformação do seu produto. Depois que você fez o seu criativo, existe uma etapa. O traqueamento é basicamente a criação de um servidor externo, quando se trata de anúncios, para você conseguir entregar para suas plataformas de anúncio o verdadeiro tipo de cliente que você quer e que você está alcançando. Ou seja, você vai criar um servidor. Esse servidor vai ser responsável por receber as informações das suas plataformas de anúncio, melhorar ou trabalhar essas informações, armazenar essas informações e devolver para sua plataforma de venda, sabendo que o fulano clicou, entrou, leu e comprou. Então esse tipo de cliente é o cliente que eu quero. Isso se chama server-side. E existem vários vídeos aqui no YouTube de pessoas com realmente muita autoridade nesse assunto para poder fazer. E para além de tudo isso, depois que você já tem os criativos e já tem o traqueamento, chegou a hora de deixar os criativos rodarem e fazer a avaliação de resultados, onde basicamente você vai identificar os que deram certo, a comunicação que eles tiveram e otimizar isso, melhorando a qualidade da sua gravação, do seu vídeo e etc. Se o seu CTR está maior que 1,5% no tráfego pago, na mídia paga, você está indo no caminho certo para otimizar, ou seja, melhorar os seus anúncios e os seus resultados aqui na internet. Então, de modo geral, é assim que a gente faz. Se você chegou até aqui é porque você realmente tem um negócio que vale a pena ser investido tempo e atenção para que ele cresça. Se você tem um produto que realmente faz sentido dentro do mercado, eu quero te pedir autorização para que você continue assistindo esse vídeo, porque dentro desse momento eu vou te apresentar um painel de controle por R$50 você pode executar na sua empresa, que é onde tem todo o processo que você acabou de aprender durante esse vídeo inteiro. Dentro desse painel de controle, além de ter todas as bases de dados que eu acabei de ensinar para você como fazer, você vai ter a parte das demandas, onde a gente colocou todos esses processos organizados parte por parte para você executar eles sem tirar nem pôr absolutamente nada. Então tá tudo escrito para você executar. Esse processo dura um mês, então são 30 dias executando esse plano de ação, esse painel de controle, e que você vai poder fazer para o seu negócio quantas vezes você quiser, tá bom? Então esse painel de controle, ele tem todos os processos, desde persona, estratégia de conteúdo, linha editorial, calendário editorial, estratégia de rede, pesquisa de mercado, o briefing, o review, tudo que você escutou como fazer nesse vídeo, na prática, tangibilizado o processo e a base de dados e as demandas
demandas necessárias para executar eles. Para além de todo esse processo, todo esse painel de controle, você vai ter também uma inteligência artificial no ChatGPT treinada, gratuito, para você tirar qualquer dúvida, porque muitos donos de negócio já chegaram para mim falando que contrataram empresa de marketing porque não sabiam gerenciar o marketing da empresa. Com esse painel de controle, seu negócio está sobre as suas mãos. É você quem vai saber exatamente o que está acontecendo no seu negócio. Essa clareza não tem preço. E aí você deve estar se perguntando, por que ela está vendendo isso por R$50? Pela necessidade de eu ter que ter essas pessoas qualificadas que sabem esse processo e empresas que já executam esse processo para fechar com a gente está disponibilizando isso quase que gratuito. Como não tem como dar de graça, a gente cobrou R$50, que é um valor literalmente simbólico, para você que está do outro lado conseguir ter acesso a uma tecnologia que com certeza vai desbloquear a escala do seu negócio e tirar ele da estagnação total. Se você gostou desse produto, clica no primeiro link, que aqui embaixo você pode comprar o painel de controle, acessar. Eu quero o seu feedback, eu quero saber o que você achou do produto, eu quero saber se você executou aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque com certeza a gente vai estar produzindo mais vídeos esse ano. É uma das metas da gente aqui na Inconformídia, apresentar novas tecnologias. A gente já tem executado esse processo pelos últimos 5 anos e só agora a gente decidiu e precisou disponibilizar para o mercado para que a gente consiga escalar o nosso negócio. Então, se eu fosse você, eu entrava no link aqui embaixo. Seja prestador de serviço, dono de negócio local, dono de e-commerce, dono de infoproduto, especializado em agência, prestador de serviço digital ou físico, quem tem um negócio e precisa vender com marketing, ou seja, todo mundo, tem que ter um protocolo, tem que ter um painel de controle, tem que ter o produto que a gente está vendendo aqui hoje. E é por isso que a gente colocou ele tão irrisório de preço, porque o valor dele agregado é gigante, mas só depende de você que está do outro lado. Então, eu te vejo do outro lado.